Começar ou recomeçar a sua FIV traz para você qual tipo de sentimento? Me conta. Nessa live eu vou te mostrar a importância de você não abandonar o seu sonho. Eu passei por 3 experiências de FIV e estou aqui firme e forte com o meu sonho realizado, com as minhas filhas gêmeas, e eu quero muito que você também viva essa experiência. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Joyce, amo ser chamada de Joy. O meu propósito aqui com vocês é conduzir sempre vocês, é mostrar caminhos para que vocês de fato consigam viver o sonho do coração de vocês realizado. Mamãe e bebê saudáveis em casa. Então, o que eu puder fazer para que você realize esse seu sonho e viva a maternidade dos seus sonhos, conte comigo. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Fabi! Oi, Mari! Oi, outra Fabi! Oi, Thaís, lindeza! Sejam todas bem-vindas. Vamos falar sobre começar ou recomeçar a jornada, por onde eu começo, o que eu faço. Eu trouxe aqui minha colinha básica, né? Escrevi alguns pontos, porque se eu não escrevo os pontos eu me empolgo demais e aí a live se estende muito. Quem tiver, né, assistindo essa live gravada e tiver alguma dúvida, depois vai me mandando por direct. Vocês que estão aqui, vamos participar comigo. Eu vou começar a conversar e aí conforme vocês forem escrevendo aí suas dúvidas, enfim, eu vou parando, eu vou respondendo e a gente vai fazendo aí um círculo nobre, um círculo fértil, né, de mulheres que têm aí um sonho em comum. Então vamos lá. Essa daqui, ela tá sendo uma live de esquenta. Vão vir algumas lives que eu vou fazer para vocês aí ao longo desses próximos dias. Eu vou colocando para vocês antecipadamente, para vocês saberem e irem se organizando. Mas geralmente elas vão acontecer às 17 horas, elas vão ficar salvas aqui para quem não puder assistir nesse horário, assistir depois. E o que vai acontecer? Essas lives de esquenta, elas vão estar preparando vocês com assuntos para uma jornada linda que vai acontecer muito em breve, agora em setembro. Essa jornada, ela chama A Nova História da Sua FIV. Então, se você quer escrever uma nova história para sua FIV, assim como eu escrevi a minha, até escrevi o livro, né, sobre a história, vai acompanhando as lives aqui, porque essa jornada, ela vai ser uma jornada muito rica de conteúdo, de informação, para que de fato você consiga avançar na sua jornada e escrever uma nova história, escrever uma história mais fértil sobre o seu processo de fertilização in vitro. E para a gente começar, eu queria falar para vocês assim, todas nós que vivemos ou estamos vivendo a infertilidade, a gente não está sozinha. Por mais que essa jornada pareça, né, ser uma jornada muito solitária, uma jornada onde a gente acha que só a gente está passando por isso, na verdade, 1 em cada 6 casais tem algum tipo de questão que é considerado como um casal infértil. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, mas geralmente as pessoas não querem falar sobre o assunto. Então, a minha ideia é estar aqui sempre falando sobre o assunto, principalmente porque eu já passei por todo o processo, tive o meu resultado. Hoje eu vivo uma vida muito bacana, assim, eu considero uma vida bacana, tanto a minha vida de maternidade quanto a minha vida de trabalho. E se eu posso viver isso, que vocês também possam, né? Que a gente possa junto aí se potencializar para que cada uma dentro aí do seu sentir no coração possa estar vivendo a sua jornada da melhor forma. E aí,
O que a infertilidade, né? Ela vem conversar com a gente. Por que a infertilidade chegou para mim, chegou para você, chegou para tantas mulheres, para tantos casais? Na verdade, a infertilidade, ela vem para mostrar pra gente várias questões. Então eu digo que ela traz pra gente um despertar incrível. E esse despertar, eu costumo dizer que ele é ancorado, a base dele são 3 Cs pra gente poder, né, tá colocando em prática tudo aquilo que a gente vai despertando, que é a consistência, a coerência e a clareza. E eu vou falar sobre isso e sobre vários outros assuntos. Deixa eu ver aqui o que a Thaís colocou. A gente não quer falar de FIV com quem não entende e com quem não passou por isso. É verdade, Thaís, mas muitas vezes a gente pensa, né, que a pessoa não passou por isso, não tá passando por isso. Por exemplo, no salão onde eu vou fazer meu pé, minha mão, lá tem 3 pessoas, 3 manicures que têm questões de infertilidade. E aí, como dentro do salão tem algumas terapias, algumas questões, e eu acabei na minha jornada de tentante fazendo terapia lá, as mulheres, depois que eu vivi toda a minha experiência, elas souberam da minha história. E aí, como elas sabem, elas sentem segurança, elas vêm conversar. Então, às vezes, a gente tá com pessoas que estão passando por algo parecido com a gente, mas uma não fala de um lado, uma não fala do outro. Eu já fui essa que não falava, na verdade, eu falava assim, não sei se tem alguém que fazia a mesma coisa. Quando alguém me perguntava, seus filhos, não sei o que, eu falava assim, eu não quero engravidar, não tô pensando nisso agora. Então, por muito tempo, enquanto eu tava adormecida, eu era dessas daí, que falava isso. Eu queria tanto, 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 mas eu ficava negando aquilo. E aí, depois que eu comecei a despertar, depois que eu conheci os ensinamentos do bem dizer e tudo mais, aí eu fui mudando o meu discurso, fui falando, eu tô fazendo a minha parte, o que Deus quiser pra mim eu quero. Eu soltava essa e aí ia. Mas por muito tempo, assim, durante um período grande, eu neguei essa minha vontade. E aí depois, quando eu resolvi falar, aí eu destrambelhei de falar, que também não foi bom. Então eu fui ou 8 ou 80. Primeiro eu falava que não queria, depois eu falava muito o que eu queria, e aí eu entendi no bem dizer, né, como que a gente utilizava esse meio termo de simplesmente assumir. Tô fazendo a minha parte, que Deus quiser pra mim eu quero, e aí ninguém precisa saber se a minha parte é namorar, se a minha parte é algum tratamento de fertilidade. Isso daí a gente não precisa entrar em detalhe. Mas tem muito mais pessoas passando pela infertilidade do que a gente imagina. É que cada uma tá vivendo a sua experiência, né? E aí, quando eu falo da importância da infertilidade que traz pra gente uma reflexão, pra gente despertar, né, pra gente olhar pra nossa história de uma forma diferente, de uma forma mais um olhar pra dentro, pra entender mais o que tá acontecendo ali, e eu trago a clareza, a consistência e a coerência. Por que eu trago isso? Porque assim, a gente precisa começar a ter clareza do que a nossa jornada tá pedindo pra gente. E eu, durante 4 anos, eu não tive clareza. Eu simplesmente queria engravidar. Então, eu tava lá, querendo engravidar, fazendo o meu movimento, vai no médico, faz o que o médico pede, não sei o que, reclama da vida, mas faz o que o médico pede e aí não engravida. Por quê? Achando, né, que o problema era só o meu esposo, porque a infertilidade, ela veio através de uma infertilidade física dele por não conseguir a reversão da vasectomia que ele fez no primeiro casamento dele. Só que aquela infertilidade a gente atrai os semelhantes, né? Então, para que eu atraí meu esposo? Para ele me mostrar a minha infertilidade. Então, né? O universo, ele é muito maravilhoso. Ele vai trazendo na nossa vida as pessoas que precisam chegar até a gente para poder ensinar pra gente aquilo que a gente precisa aprender. E aí eu demorei muito tempo, né, para aprender o que a infertilidade estava querendo me ensinar, porque até então, na minha cabeça, o problema era o meu esposo, que tem infertilidade,
os médicos que não estão sabendo como fazer o meu positivo acontecer. Mas a bonitona aqui, ó, tava na perfeição absoluta dela, mal sabia eu tamanha da infertilidade que eu vivia internamente dentro de mim, não percebia isso. E tá tudo bem, né? Até o despertar demorou um tempo e a gente também vai falar disso. Mas quando a gente tem a clareza, fica muito mais fácil da gente poder entender. Ah, a infertilidade tá me convidando a, por exemplo, a cuidar dos meus pensamentos, a cuidar do meu corpo fértil, a olhar para o meu feminino, a conhecer os meus ciclos. Então, para cada casal, para cada pessoa, a infertilidade faz um convite diferente. E geralmente esse convite é um pacotinho de convites, né? O meu vieram vários pacotinhos ali de convites para eu poder tá olhando, tá me melhorando, tá fazendo a diferença na minha jornada. E aí, então tem a clareza, aí tem a consistência, que é você tá ali todos os dias fazendo a mesma coisa por um longo tempo, sem ter pressa. E aí vem a coerência, que é, eu falei a coerência, aí vem a coerência. A coerência é quando você é coerente com a sua palavra e a sua atitude. Então eu falo uma coisa e eu ajo de acordo com o que eu falei. Então, por exemplo, se eu falo que eu vou melhorar a minha alimentação, eu preciso não só falar que eu vou melhorar a minha alimentação, como me organizar minhas compras para que eu possa comer melhor. Então, a gente precisa, né, de trabalhar essa coerência dentro da nossa jornada. E aí, quando a gente fala, né, por onde começar ou recomeçar a nossa FIV? Eu digo que esse recomeço, ele é muito mais um passo emocional do que um passo de solução. Por quê? Porque é aquele passo onde você vira e fala assim, comecei a olhar para mim, comecei seja pela nutricionista, seja pelo médico, seja por uma terapeuta, não importa. Então é muito mais um passo emocional de virar e falar, marquei uma consulta, agora eu vou me olhar diferente, agora eu vou fazer a diferença na minha jornada, do que um passo de pegar e falar assim, eu fui no médico, agora eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Então esse recomeço ou esse começo é pegar e falar assim, eu preciso olhar para o meu sonho de realizar a minha maternidade. Então, qual é o meu primeiro passo? Cada uma vai ter o seu primeiro passo. Eu vou trazer para vocês aqui uma ordem que eu entendo que seja uma ordem coerente com aquilo que a nossa jornada pede. Mas cada uma de vocês vai saber qual que é a sua ordem principal e você vai sentindo isso dentro do seu coração. Eu vou te trazer dentro da minha vivência, tanto enquanto tentante, quanto agora, durante esses quase 3 anos, como mentora, que já atendi mais de centenas de mulheres com vários resultados lindos. Então, através de toda essa base, eu vou fazendo, né, todas as minhas reflexões, as minhas anotações, para eu poder tá trazendo aqui para você aquilo que de fato eu entendo que funciona, porque a minha missão aqui é ver você realizando o seu sonho. Então, eu acredito que a gente precisa começar com o básico bem feito, né? Da gente dar aquele passo emocional primeiro. E aí, o que a gente faz? Tudo que for chegando pra gente é fazendo o meu primeiro básico bem feito. Então, eu fui na nutricionista. Ela me colocou lá o que eu preciso fazer. Que eu faça aquele básico que ela me passou bem feito. Aí, eu vou no médico, ele me passou os exames. Que eu faço o básico bem feito. Aí eu estou numa terapeuta, numa mentora, numa psicóloga. Eu conversei com ela que eu coloque em prática o básico bem feito. Porque a gente não precisa ficar inventando coisas mirabolantes, fazer coisas que dão muito trabalho. A jornada ela não pede isso pra gente. Inclusive ela pede menos é mais. Mas faça esse menos bem feito.
E a gente vai falando isso ao longo aí de várias lives, porque não dá para eu falar tudo numa live só, senão eu ficar aqui até meia-noite com vocês. Mas então a gente pode, depois que deu, né, esse primeiro passo emocional, começar a fazer os básicos bem feitos. E um outro ponto é trabalhar a consistência com a constância, que é eu faço o meu movimento, eu vou comendo bem, eu vou dormindo bem, eu vou cuidando dos meus pensamentos, eu vou trabalhando a minha fé, a minha conexão com a natureza, seja lá o que for, todos os dias, sabendo que esses dias, eles são por um longo tempo. Então, é constância com consistência, todo dia por um longo prazo. Porque a jornada de tentante, ela vai muito além do positivo. Ela não é só o positivo. O que é esse negócio aqui na minha boca? Não sei. Então, a jornada de tentante, ela vai muito além do positivo. É uma jornada que te desperta para a sua vida como um todo. Para você viver uma maternidade diferente. Para você viver uma maternidade gostosa, aquela sua maternidade realmente dos sonhos. Para você não viver maternidades que a gente tem aí várias referências de que, ai, puerpério, nossa, não durmo, nossa, porque é super cansativo, porque ninguém me ajuda, porque eu não consigo isso, porque eu tô gorda, porque... Gente, se vocês, de fato, se entregarem, mergulharem no que a jornada de tentante pede para cada uma de vocês vão contar lá na frente uma história muito diferente do que a gente escuta de 80% da população. Eu, com gêmeas, contei para mim e mostro isso para as pessoas através do meu estilo de vida, uma maternidade diferente do que a grande maioria conta. Mas por quê? Porque eu fiz a minha lição de casa e continuo fazendo todos os dias, com constância e consistência. Então, tudo que eu aprendi na minha jornada de tentante, eu fui adaptando para a minha jornada de gestante, para a minha jornada de mãe e para a minha jornada profissional. Porque é tudo o que faz bem para mim, porque é tudo que virou o meu estilo de vida. Então, é importante que você comece a escrever uma nova história da sua jornada, a se permitir sair daquele, eu só tenho resultado se tudo for muito difícil, eu só tenho resultado se eu me esforçar muito, porque a jornada de tentante eu preciso dar meu sangue. Não é isso. A gente precisa olhar pra gente como adulta, sair daquela questão de que eu tenho um diálogo de coitadinha, um diálogo de infantil, né? Aquele diálogo de você se colocar como vítima da sua história. E lembrar que a jornada de tentante, ela te traz para você ser a protagonista da sua história. Você é a pessoa principal da sua história. Só você pode engravidar por você. Só você pode viver essa experiência por você. As outras pessoas, os profissionais que você vai ter do seu lado, a sua rede de apoio, eles são coadjuvantes. Mas a protagonista é você, tá? Então, dentro da minha jornada de tentante, uma coisa que eu aprendi, que eu trago pra vida, e que é uma frase que eu não ouvi de ninguém, mas que eu criei pra mim, aonde há pressa, não há fertilidade. E por que que eu trago essa frase ancorada em mim e eu trago ela para todas as áreas da vida? Aonde há pressa, não há fertilidade em nenhuma área da vida. Porque assim, por exemplo, no aniversário das meninas, eu dei de lembrancinha uma plantinha, onde um vasinho pequenininho, você colocava a terra, colocava a sementinha, e aí você tem que cuidar para essa sementinha brotar. Não tem como eu colocar a semente na terra hoje e querer que amanhã a plantinha esteja grande, porque ela tem o processo dela. Se eu quiser acelerar esse processo, ele não vai acontecer.
Eu vou matar a planta. Porque eu vou pôr água demais, ou eu vou pôr sol demais, ou eu vou pôr água de menos. E ela vai morrer. Porque eu não vou respeitar o tempo dela. Assim é com a gente. Não adianta eu querer começar a comer melhor e daqui uma semana já tá com o meu corpo uau, todo lindo, maravilhoso, nutrido. Não adianta eu começar a trabalhar o meu pensamento e em uma semana querer estar lá, uau, nossa, como eu penso positivo, que coisa linda, maravilhosa, mudou tudo na minha vida. Não, é um passo de cada vez e nesses passos a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai levantar. Cada uma dentro do seu tempo, cada uma dentro do seu processo. Tem situações dentro do nosso desenvolvimento que você vai evoluir mais rápido e tem outras que você vai evoluir mais devagar. E isso vai depender de cada uma de nós. Então, por exemplo, praticar a lei do silêncio, que é uma lei, para quem não conhece, que você só convida a estar ao seu lado, sabendo da sua jornada. As pessoas que de fato fazem parte dela, os profissionais, o seu par, se alguém vai te ajudar financeiramente, são essas pessoas que têm que saber sobre o seu processo. Pessoas que não vão contribuir com nada, não precisam saber do processo. Então, essa lei espiritual, que é a lei do silêncio, ela foi uma lei muito difícil para mim. Porque eu sou faladeira de natureza. Então, eu precisei ter muita paciência comigo em relação a isso. Já para outras pessoas que são mais quietas, que são mais introspectivas, essa lei, elas devem tirar de letra. E aí a gente precisa ir se organizando dentro da nossa jornada, sem se comparar com a jornada do outro, para respeitar o nosso tempo e para entender assim, falei demais, tudo bem, eu já tô percebendo que eu falei demais, era o que eu fazia comigo, putz, falei demais, não tinha que ter falado isso, ok, pelo menos agora eu já tô consciente, eu já percebi que eu tô falando demais, então o que eu faço agora? Numa próxima vez que eu me pegar numa situação assim, eu sei que eu preciso me reservar mais. Já em contrapartida, por exemplo, olhar no espelho, me elogiar, fazer afirmação positiva, para mim é muito fácil, foi muito fácil. Tem para outras pessoas que é mais difícil, que tem mais resistência. O que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam entender que é um processo, que é dia a dia, que é ir para ação, para prática. Então, por isso que eu falo, aonde há pressa não há fertilidade. Porque se a gente tem muita pressa de virar as chaves que a nossa jornada está pedindo, a gente atropela tudo ou a gente desiste porque não deu certo na primeira semana, tá? Deixa eu ver aqui algumas coisas que vocês estão falando. É bem assim, começar uma alimentação saudável e em uma semana estar se achando. Quem nunca, né, Thaís? E vamos lá, Carla, um passo de cada vez, como as crianças fazem quando estão aprendendo. Pois é. E aí, sabe o que acontece, Carla? Todas nós já fomos crianças, né? Mas a gente esquece de tudo isso. A gente acaba não se respeitando, porque a gente vira e fala assim, tentei um dia, tentei outro, tentei 2 semanas, não consegui, eu paro. E aí a gente não cria hábito, a gente não muda as nossas rotinas, a gente não muda a nossa jornada. E aí quando a gente não cria esses hábitos, a gente não consegue ter novos resultados. Aí a gente se frustra e para, aí fala que não deu certo. Aí, depois de um tempo, a gente volta de novo a olhar para isso. Então, por isso que é importante a constância, a consistência, a clareza, respeitar e entender que aonde há pressa não há fertilidade. Porque todo esse conjunto, né, de fatores vão te ajudar a estar cada vez mais direcionada e caminhando em relação ao seu objetivo. Mamãe e bebê saudáveis em casa. Vamos lá.
Lindeza, fertilidade para todos. Beijo em você, sua linda. Beijo no seu filhote lindo, maravilhoso. A Fabi, essa questão do puerpério é muito real. Continuamos a jornada nos reconhecendo e colhendo o que fomos semeando. Gente, é muito isso. E olha só, eu falo para as mentorandas de tentante, gestante, falo, ó, lá, quando o bebê estiver nos seus braços, você vai entender muita coisa do que você está vivendo agora. Você vai colocar em prática tudo que você está vivendo agora de uma forma adaptada. Por quê? Porque a nossa rotina muda por completo. A gente sai de casa com aquele barrigão lindo e maravilhoso de 9 meses, com total autonomia de jornada. Eu vou fazer xixi a hora que eu quero, eu como a hora que eu quero, eu cochilo a hora que eu quero, eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Quando eu volto da maternidade com o meu bebê nos braços, o que eu mais quis na minha vida, eu volto numa rotina completamente diferente, cheia de privações, cheia de atividades novas que a gente não conhece, nosso corpo todo modificado. Aí a gente tá lá no processo de amamentação, algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Se você faz uma cesárea, você precisa de ter alguns cuidados a mais. Então, tudo é um processo que, se você começa a despertar na jornada de tentante e fazer um movimento de se conhecer mais, de se conectar mais com você, com a sua verdade, com os seus valores, lá na frente, você vai viver um puerpério e a jornada da maternidade de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa, da forma que você merece, que você tanto sonhou. Porque a gente sonhou tanto em ser mãe, né? A gente sonha tanto em ser mãe, então, quando a gente consegue ter essa clareza toda e colocar em prática os aprendizados, a gente vai colhendo os frutos em todas as etapas da jornada. Se permitam, é precioso. A jornada de tentante, ela traz pra gente uma preparação para essas próximas etapas. Coisas que quem não viveu a jornada de tentante acaba tendo que se preparar com os acontecimentos da vida, com as demandas da própria maternidade. Então, já que a gente, recebeu esse convite da jornada, que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente consiga fazer do nosso limão a nossa limonada. Tudo bem, eu tô aqui vivendo a infertilidade, o que eu preciso aprender? Como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu cresço na minha jornada? Como é que eu mudo minhas rotinas? Como é que eu crio novos hábitos? O que vai fazer bem para mim? E ir para ação, colocando em prática tudo aquilo que chegar para você, porque é esse movimento da teoria com a prática que vai levar a gente no nosso resultado. Agir. Essa sua frase era a que mais lembrava, bem que a Joy disse, chegamos em casa e agora é a hora da verdade. Olha aí a Gi falando, gente, eu falo isso para todas as tentantes, gestantes, porque é isso. E eu só posso falar isso agora que eu vivi esse momento, porque lá na minha jornada de tentante, na minha própria jornada de gestante, eu não tinha como te trazer até as outras etapas, porque eu não tinha vivido. Então eu só trago para você aqui, para vocês aqui, aquilo que eu vivi na teoria, que eu vivi na prática e que eu vejo as mentorandas vivendo na teoria e na prática. Tá dando certo? Então é isso que eu vou tá multiplicando. Para quê? Para a gente poder avançar e viver a jornada, apesar das demandas operacionais, tanto na nossa jornada de tentante, gestante, quanto de mamãe, que a gente viva, apesar da demanda operacional, uma jornada mais leve, uma jornada de mais conexão, com mais sentido, tá? Então, assim, eu lembro que na minha jornada de tentante, eu tinha muita pressa. Então, eu queria muito engravidar. E aí, tudo bem, tem que fazer a fertilização? Então, tá. Então, eu só não fiz antes do que eu comecei a fazer a fertilização, porque eu não tinha o dinheiro, pra fazer. Então, eu tive que me organizar financeiramente. Mas, por mim, quando veio lá, tem que ser fertilização, se eu pudesse já começar ali rápido, não sei o que, eu começava porque eu entendi o quê?
Fertilização. Ai, tudo bem. Vou me organizar financeiramente, vou lá, faço minha fertilização, saio uma grávida linda, maravilhosa e tá tudo resolvido. Meu sonho tá resolvido. Alguém aqui também viveu essa experiência quando recebeu o chamado da infertilidade, soube que tinha que fazer uma fertilização? Alguém aqui, assim como eu, achou que ia ser tranquilo? Eu vou lá, faço tudo o que o médico falou, faço os exames, tomo os remédios, vou para as consultas e aí quando eu fizer a minha fertilização, eu engravido. Simples assim. Me contem aqui se sim ou se não. Então, até que vocês me contem, porque aqui fica atrasado, né? Tem um delay no que eu falo pro que você escuta. Mas assim, é muito normal, é muito comum a mulher chegar para a primeira fertilização sem tanta informação. Tem aquelas que são mais curiosas, tem aquelas que vão atrás da informação, mas tem aquelas que vão para a jornada. Olha, a Paty tinha certeza que ia dar certo de primeira. A Xana, sim. Eu também. Então, assim, a gente vai desinformada. Porque nós não somos os médicos especialistas, né? Então, a gente vai. E aí, eu fui para a primeira, vivi a experiência, não tive embriões, aí cheguei lá com a minha barriga cheia, minha bexiga cheia, né, feliz, achando toda confiante que ia fazer minha transferência. Quando eu cheguei lá, a embriologista me chama e fala assim: não temos boas notícias, seus embriões não desenvolveram e não teremos transferência. E aí eu, e aí, o que acontece? Acontece que seu ciclo acabou aqui e aí para você tentar engravidar, você precisa fazer uma nova fertilização. Aí o mundo desaba. E aí eu lembro que foi muito difícil eu receber essa notícia e eu digeri essa notícia. Eu fiquei vários dias me vitimizando, sem entender, colocando a culpa em médico, em laboratório, no meu esposo, em todo mundo, só que eu não percebia o que eu tava fazendo. Eu reclamava de tudo. Eu pegava trânsito, né, pra ir, porque era uma clínica longe, eu ia reclamando. Aí eu reclamava que demorava lá. Aí eu reclamava que tudo era caro. Aí eu reclamava que a injeção doía. Aí eu reclamava que eu tinha que fazer mais exame. Mas pro médico eu falava amém. Ele falava, tem que fazer isso. Amém. Ok, eu faço. Só que depois eu reclamava de tudo. Então, que vibração que eu tava colocando ali, né? Positiva para as coisas darem certo. E a minha preocupação era, eu preciso voltar para trabalhar, eu não posso contar para as pessoas que eu tô fazendo, ou aí eu vou contar para as pessoas que eu tô fazendo porque aí elas vão entender que eu tô atrasando. Minha cabeça ficava assim. E, nossa, eu era muito desconectada. E isso me atrapalhou muito no processo, mas eu não percebia. Continuei desse jeito, assim, me colocando como vítima, porque as coisas não dão certo. Aí contei pra minha família, me fiz de coitadinha, né? Porque, coitada, quer tanto engravidar e não consegue. Vai lá, toma injeção dói, tratamento caro. Olha só como a gente se coloca num campo de vítima, não de protagonista. E aí, enfim, depois de 2 anos, fui viver minha segunda experiência. Aí eu já fui um pouco diferente, mas ainda bem adormecida. Deixa eu ver aqui. A Lu, demorei para aceitar que precisava de FIV. Porém, com certeza, pensei que ia dar certo e ponto. Sim, mas ainda não fiz. Milagre em busca da FIV. Então, se você ainda não fez, você está direcionada para FIV, antes de você fazer, olha, eu vou dar aqui alguns passos para você estar começando. Você tem essa oportunidade, você não está aqui nessa live à toa, escutando o que você está escutando. Se eu, lá na minha primeira experiência, tivesse tido algumas informações, tivesse conhecido pessoas que viveram a jornada, que falavam do assunto, eu acredito que para mim seria importantíssimo
eu ter dado um passo para trás para entender tudo o que eu precisava fazer para depois poder dar os passos para frente. Mas enfim, a minha história não foi essa. Então eu precisava viver a história que eu vivi e hoje tô aqui contando ela para vocês, que é a que eu tenho para contar, né? A Xana aqui vibrava na escassez, também na primeira FIV. Ô, escassez danada, que tudo é caro, né? A gente quer ter filho, quer realizar o sonho, mas fica lá reclamando que tudo é caro. A Carla, Joyce, sempre quando não dá certo, é falta de conexão comigo mesma, com o nosso bebê. Carla, depende muito. Sempre quando não dá certo, você precisa olhar alguma coisa em você, que é o que você pode olhar, porque você é a protagonista da sua história. Então, o que eu posso fazer de diferente em relação a mim? O que eu posso fazer de diferente em relação ao meu relacionamento com as pessoas? O que eu posso fazer de diferente em relação à minha vida? E é você ir sentindo, para que isso aconteceu comigo? E se perguntando. E aos pouquinhos ir se escutando. E criar rede de apoio com profissionais que possam estar pegando na sua mão e te direcionando da forma certa. Então, por isso que eu estou convidando vocês aqui a assistirem as lives que eu vou fazer, a ficarem comigo durante o evento que eu vou fazer da jornada para você escrever uma nova história da sua FIV, porque todo esse movimento vai te ajudar a encontrar respostas internas. A gente não tem nenhuma resposta fechada, né? Não existe uma receita de bolo, mas o seu sentir, ele vai te trazendo os direcionamentos do o que mais eu posso fazer para que eu vá mais confiante na certeza de que a próxima vai dar certo. Então é um movimento mais interno, é de dentro para fora, tá? E eu espero contribuir aí com a sua jornada aí ao longo de todas essas lives, ao longo da jornada mesmo que eu vou fazer para você escrever uma nova história da sua FIV. E aí depois a gente tem mentoria que eu vou abrir em grupo, depois de todo esse movimento que eu vou fazer, mas aqui tem muito conteúdo importante que eu acredito que vai te ajudar a evoluir na sua jornada. Então assim, aí eu fui para minha segunda FIV, né, mais confiante, mas também entendendo que aí as coisas não eram tão simples como eu pensava da primeira vez. Quando eu fui para a minha segunda tentativa, eu já não estava mais na empresa que eu estava na primeira. Então, aí eu já tinha aberto a minha própria empresa. Então, eu conseguia me organizar melhor nos horários, em tudo que eu precisava fazer. Mesmo inconsciente, mesmo adormecida da jornada, porque eu continuava não entendendo que eu precisava fazer diferente coisas comigo, eu fui viver a experiência. E como eu tava mais tranquila, assim, eu tava com uma jornada mais tranquila, não tava tão corrido, o médico era 5 minutos da minha casa a pé, então tudo mudou. Nesse momento, eu também não engravidei, eu fiz uma fertilização, eu tive um ciclo muito bom pro meu corpo reprodutivo do momento. Eu consegui ter 6 embriões dessa segunda vez. E aí eu decidi transferir 2 a fresco e congelei 4. Desses 2 que eu transferi a fresco, eles tinham classificações muito boas, mas a pessoa aqui adormecida, por mais que tivesse uma jornada mais tranquila, eu achava o seguinte, aí eu já estava empreendendo na minha própria empresa. Então eu achava assim, se eu não estiver na loja, eu tenho um hortifruti, para quem não sabe. Se eu não estiver na loja, a loja para. E aí, o que eu fiz? Eu saí da transferência, fui resolver um problema na Eletropaulo, aqui em São Paulo. Quem cuida da parte de iluminação e tudo mais, né, da região, é a Eletropaulo. Fui na Eletropaulo resolver um problema lá da conta da loja. Passei no shopping, comprei alguns materiais que eu precisava, porque no dia seguinte ia ter um evento dentro do condomínio que eu morava e o Hortifruti ia estar lá participando. E aí fui pro Hortifruti trabalhar. E nisso eu trabalhei todos os dias, caminhei, não respeitei repouso nenhum, nem o do médico, quem dirá, né? Mais repouso. Enfim, não tive meu positivo. Só que aí eu falo, esse meu segundo negativo, né, minha segunda experiência negativa,
ela não foi de um total negativa, ela foi positiva porque ali eu comecei a acordar para a vida. Ali eu coloquei o meu pé no chão, conversei com Deus, pedi um direcionamento, pedi uma ajuda, aí eu comecei a me colocar no movimento. Comecei mesmo inconsciente, me trazer como protagonista da história. Espera aí, o que eu preciso fazer? Meu Deus, me dá um direcionamento, me coloca uma luz aí, porque eu preciso entender o que é. E aí, quando a gente pede, né, de coração, pede uma orientação para o Deus que você acredita, para a entidade que você acredita, aos pouquinhos, as pessoas certas vão vindo. E aí, começaram a chegar as pessoas certas para mim, enfim. E aí, eu fui começando a acordar, a conhecer um outro lado da jornada, a entender o que eu precisava fazer dentro da jornada. E olha só, nesse momento eu poderia me colocar numa zona de conforto, porque assim, eu já tinha embrião congelado. Tinha 4 embriões congelados. Então eu poderia falar assim, é só eu transferir, tá tudo certo. Mas não, eu falei assim, antes de eu transferir, onde há pressa não há fertilidade. Deixa eu entender o que eu preciso fazer. E aí eu comecei aos poucos a entender que eu precisava de ajuda de profissionais que trabalhavam com reprodução humana, com fertilidade, para eles conseguirem me colocar no direcionamento certo. E aí, conforme eu ia indo nos profissionais, eu ia me conectando com os ensinamentos e tudo mais, eu ia colocando tudo que vinha para mim em prática e o meu corpo ia respondendo. Então, quando eu ia no médico, ele falava assim, nossa, esse exame tá maravilhoso. Tipo, um exame que era um horror lá atrás. Esse exame tá maravilhoso. Nossa, que resultado incrível, que não sei o quê. Então, eu fui conseguindo, mesmo com os embriões congelados, a me preparar, meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo emocional e meu corpo espiritual, de uma forma coerente com o que a minha jornada estava me pedindo. E eu falo, eu olhar para os 4 corpos é extremamente importante para todas nós, para a nossa vida e quem dirá para a nossa jornada. Porque assim, quanto mais eu tiver esses 4 corpos trabalhando de uma forma equilibrada, maior vai ser o resultado que eu vou conseguir dentro da minha jornada, porque eu vou estar trazendo para o meu corpo um corpo mais fértil. Eu vou estar deixando o meu corpo mais aconchegante para receber o embrião, mais preparado para receber o embrião. Agora me fala, se eu ficava raciocinando comigo quando eu fui despertando, se eu tô com o pensamento ruim, não consigo respeitar o que eu tô sentindo, eu tô com medo, mas eu fico lá falando que eu tô alegre, eu tô insegura, mas eu tô ali falando que eu tô segura. Se eu não respeito, se eu não me conecto com a minha fé, com aquilo que eu acredito, como é que eu vou ter um ambiente gostoso, um útero aconchegante para acolher o meu embrião? Não tem. O embrião vai chegar ali e fala, socorro, deixa eu sair dessa mulher. E foi o que aconteceu. Voltei, tive que dar atenção pra pitoca. Volta aí, Fabi, vai dando atenção. Vida de mãe é assim, a gente vai seguindo o fluxo, né? Então, assim, a gente precisa deixar o nosso corpo aconchegante para receber o nosso embrião. E isso só a gente pode fazer pela gente. Só que isso é um processo, não acontece do dia pra noite. Não é uma virada de chave, é uma decisão, é uma escolha que a gente faz diariamente. E aos pouquinhos eu vou trazendo para vocês aqui conteúdo. Já tem um monte, maratona aí meus posts, minhas histórias ali que eu não sei o nome, como é que fala, os redondinhos que tem ali. Tem um monte de informação para vocês já aqui, mas eu vou trazer mais. E aí, o que eu coloquei aqui? Por onde começar, né? Tem alguns passos. Eu escrevi 6 passos para vocês
para que vocês vão para a ação para colher melhores resultados. Então, o primeiro passo é você entender como que tá o seu momento de vida, como que tá o seu agora, como tá a sua jornada, a sua vida. Tá bagunçada? Tá tranquila? Sua vida financeira tá estabilizada? Não tá estabilizada? O que você precisa fazer? Como é que tá a sua vida? Se você não organizar a sua vida, vai ficar difícil você colocar a sua jornada de tentante junto com tudo. A gente precisa organizar, mas para eu organizar eu preciso saber como é que tá. Então é sentar e olhar e falar assim, putz, eu já acordo tumultuada, atrasada, com um monte de demanda, olhando o WhatsApp, não sei o quê. Vamos mudar isso. Eu acordo olhando o outro, deixa eu acordar me olhando. Deixa eu acordar vendo o que eu posso fazer por mim. Deixa eu acordar cuidando de mim, a pessoa mais importante, que seja 5 minutos. Cuidei de mim, depois eu vou viver a vida. Mas eu primeiro olhei pra mim. O que eu tô falando em relação a isso? Eu tô falando que eu sou a pessoa mais importante quando eu faço esse movimento. E eu aprendi lá na jornada de tentante isso e eu uso até hoje. Então, por isso que eu falo, são aprendizados que vão pra vida. Então, o primeiro ponto é entender como que tá o seu momento de vida. Como está seu relacionamento com o seu esposo, seu trabalho? Está no trabalho que te realiza, não te realiza? A sua casa está desorganizada, está bagunçada, tem um monte de entulho em tudo quanto é lugar, está tranquila? Como é que tá? Segundo ponto, é você ter clareza do que você quer. Quando você tem clareza do que você quer, eu quero viver mamãe e bebê saudáveis em casa. Todo mundo fala de bebê saudável em casa, né? Mas se a mamãe não estiver saudável em casa, como é que ela vai disponibilizar uma sanidade mental para que o bebê fique saudável? Não tem como. Então a gente precisa lembrar, é mamãe e bebê saudáveis em casa. Porque tudo aquilo que a mãe sente, o bebê sente. Se a mãe estiver saudável, o bebê obviamente vai estar saudável. Agora, se a mãe estiver ali irritada, nervosa, ansiosa, preocupada, o que ela vai passar para o bebê? Então, a mamãe tem que estar saudável. Mas para a mamãe estar saudável, ela precisa se preparar ao longo das jornadas, né? Então, ter clareza do que você quer. Porque quando você tem clareza do que você quer, você se posiciona sempre que alguém vier com um julgamento, com uma comparação, com qualquer situação para você. Ah, mas antes você saía, você estava sempre com os seus amigos, agora você gosta de ficar em casa, agora você não quer sair, agora você está mais quieta. Sim, eu sei o que eu quero para mim. Hoje, para mim, ficar com os meus amigos batendo papo até altas horas, não sei o que, não me nutre mais. Simplesmente eu não quero mais. Mas se você não tá segura de você, vem um julgamento desse e você fala, é verdade, estão falando, eu vou só pra ninguém falar mais nada de mim. E aí você vai fazendo o quê? Você vai se desnutrindo de você pra não escutar do outro um julgamento, uma apontada de dedo, porque você mudou, você tá diferente, tá? Então, trazer essa clareza é muito importante pra você se colocar no seu lugar e pegar e falar assim, não, pra mim nada é mais importante. Pode vir o julgamento que for, pode vir o que qualquer pessoa quiser falar, que eu tô aqui na minha paz, tá? Um terceiro ponto é organizar a sua vida pra jornada fluir. Então, por exemplo, eu já acordo correndo, toda esbaforida, porque eu tenho que fazer as coisas, não sei o quê. Acorda 15 minutos antes. Cria um tempo especial seu para você, que seja para você ficar no seu silêncio, que seja para você tomar um café com presença, que seja para você se trocar com mais calma, colocar uma maquiagem, olhar no espelho e se elogiar, que seja para você tomar um banho com presença, que seja para você fazer uma atividade física, não sei, mas se organiza a sua vida, organiza a sua jornada. Pega um armário lá que tá todo bagunçado, que faz tempo que você quer organizar, organiza esse armário, começa a colocar uma ordem na sua vida.
A ordem na sua vida traz ordem para sua jornada. Quando a gente está bagunçado fora, a gente está bagunçado dentro. Então pensa nisso. Um quarto ponto é você escolher um método para você seguir e aplicar de ponta a ponta. O que acontece aqui? Vem as mentorandas. Ela fala, porque eu tô seguindo não sei quem, comprei um curso de não sei quem lá, fiz não sei o que, nanana. Aí ela começa, ela faz uma coisa que uma pessoa indica, aí a outra pessoa indica uma coisa que é meio diferente. Aí ela começa a fazer o da outra pessoa, só que aí ela não segue nenhuma e nem a outra. Ela não consegue seguir um processo, porque cada pessoa tem o seu método para trabalhar. E não tem certo, não tem errado, mas tem aquilo que o seu coração conecta. Então, se o seu coração conectou com o método X, Y, Z, segue esse método. Para de ficar pulando de galho em galho. Porque quando a gente fica pulando, a gente quer fazer tudo e a gente acaba não fazendo nada. E aí a gente reclama que o método da fulana não dá certo, da ciclana não sei o quê, só que na verdade foi você que não conseguiu colocar em prática nenhum e nenhum outro. E aí você não teve resultado e acha que o método não funciona. Mas o caso é você, não é o método. Então, prestar atenção nisso. Outro ponto. Depois que você entendeu o seu momento, teve clareza do que você quer, organizou a sua jornada e começou a seguir um método de ponta a ponta, aí você vai para o médico. Não adianta você ir para o médico antes, toda desorganizada, toda bagunçada. Aí quando você for para o médico, se é a primeira vez que você vai passar por um processo, se informa mais com ele, pergunta quais são as etapas que você vai passar. Entenda mais sobre as etapas. Se você já passou por um processo, você já tem uma noção ali das etapas, mas você tem dúvidas, tire suas dúvidas. Não segue com nenhum profissional sem saber o que você tem que fazer, ou com alguma dúvida de alguma coisa. Tire suas dúvidas, tá? E aí, o sexto ponto é você entender que a sua transformação, o seu crescimento de jornada, ele vai ser de longo prazo, ele vai ser aos poucos. É todo dia um pouquinho. Não adianta ter pressa. Onde há pressa, não há fertilidade. Lembra disso? Carla, vai ficar salva aqui. Volta lá para o seu trabalho. Obrigada pelo carinho. Depois você assiste o finalzinho. E qualquer dúvida que você tiver, me manda um direct que a gente vai falando, tá bom? Mas vai acompanhando as próximas. Eu vou deixar todas salvas aqui para vocês. Então, é entender, né, que o seu processo, a sua transformação, ela vai ser de longo prazo e ela vai acontecer ao longo da jornada. Então é um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, tá? Você não vai dormir de um jeito e acordar de outro. E que bom que a gente consegue experienciar, que a gente consegue se sentir, que a gente consegue aos pouquinhos ir se empoderando da jornada. E eu vou te falar uma coisa. Quando a gente descobre que a transformação ela é diária, a jornada fica tão mais gostosa, porque a gente vai curtindo cada dia, a gente vai curtindo cada pequena evolução, cada pequeno movimento. E é isso que vai te colocando cada vez mais no foco da sua alegria, do seu empoderamento. A alegria é um imã para a fertilidade. Só que como que a gente vai viver a alegria se a gente está desorganizada, se a gente está preocupada, se a gente está se preocupando com o julgamento do outro, se eu tô fazendo tudo pro outro e não faço nada pra mim, se eu tô desnutrida de mim, não tem como, tá? Então, esses 6 passos são passos que eu considero importantíssimos para você saber por onde você começa. E aí, o que eu vou falar para você? Se esse assunto faz sentido para você, se você enxerga que tem oportunidade de crescimento dentro da sua jornada, eu tenho um convite que eu já te falei lá no início da live,
que é dos dias 12 ao dia 15 de novembro. Eu não falei a data lá, esqueci de falar. De novembro não, de setembro. 12 a 15 de setembro, eu vou fazer aqui gratuitamente para você a jornada para você escrever a história da sua FIV. Então você vai escrever uma história diferente para sua FIV ao longo desses dias, e eu vou estar te conduzindo como escrever essa história. E aí, eu vou ficar muito feliz se você vier fazer parte. Se você quiser saber como é que vai rolar essa jornada e tudo mais, tiver mais interesse, manda direct que eu vou falando com vocês. Mas antes da jornada eu vou ter aqui algumas lives que eu vou falar com vocês e tudo mais. Só que nessa jornada eu vou te ensinar como que você vai escrever a sua história de FIV de uma forma diferente. Como você vai escrever uma história de FIV que você vai olhar para ele e vai falar assim, gente, que orgulho, que bom que eu vivi essa experiência antes da maternidade. Que bom que eu entendi tudo. Que bom que a vida me convidou a viver, a passar por isso, antes de ter o meu bebê nos meus braços. Então a gente vai escrever essa história diferente. E aí, eu tenho certeza que você vai sair uma outra pessoa. Se você, de fato, participar, colocar em prática as coisas que eu vou estar trazendo para você, de fato, fizer o seu movimento dentro da jornada, que é o que a nossa jornada pede pra gente, né? E aí, no dia 15, que é o último dia de aula, eu vou abrir a vaga da mentoria. E essa mentoria, ela vai chamar, né, a sua FIV além do positivo. Porque a gente vai trabalhar muito essa questão de que não é sobre um positivo que a gente está aqui olhando para a nossa jornada, que a gente está olhando para o nosso crescer de jornada. O convite da infertilidade, ele vai muito além do positivo. E aí eu vou te conduzir para você viver essa experiência de uma forma que você entenda que valeu a pena viver tudo que você viveu. E lógico, obviamente, colher melhores resultados, né? Porque o objetivo aqui, final, é mamãe e bebê saudáveis em casa. Então, olha que lindo. A gente conta a história durante a jornada, dos dias 12 ao dia 15. Aí, quem quiser seguir comigo, segue comigo. E a gente vai olhar para sua jornada além do positivo. Para quê? Focando sempre no mamãe e bebê saudáveis em casa. Tá bom? Então, eu agradeço todo mundo que compareceu hoje. Semana que vem eu venho aqui com mais live para vocês. Obrigada pela participação, pelo carinho. E o que vocês precisarem, podem me chamar no direct, que eu tô aqui disponível para estar facilitando a jornada de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigada por tudo.